Todo mundo fala que nossas escolhas têm consequências, mas ninguém menciona que certas dívidas nunca param de cobrar juros. Principalmente aquelas que assumimos quando a madrugada já roubou nossa capacidade de pensar direito. Eu sempre achei que as ruas guardam os segredos que as pessoas esquecem depois da meia-noite. Meu nome é Jordana, tenho 27 anos e desde 2022 trabalho nas calçadas molhadas da zona norte de Tijuana. É ali, entre motéis de luzes vermelhas e o zumbido dos carros que passam em direção à fronteira, que eu aprendi que o medo nem sempre a gente sente. Às vezes, ele se respira, como a fumaça daqueles carros velhos que nunca desligam o motor. Naquela madrugada de novembro, fazia umas 3 horas que eu estava encostada na parede descascada de um bar fechado. O vento vinha carregado de maresia e de um cheiro rançoso de cerveja derramada que chegava a arder o nariz. Eu estava com as mãos geladas dentro da jaqueta e o celular descarregado. Nada fora do normal. Noite lenta, policiais distraídos, poucos clientes. Quando eu já pensava em voltar para o quarto que divido com outras 2 colegas, um sedã preto parou sem ligar o pisca-alerta. O vidro baixou tão devagar que chegou a ranger, e lá de dentro saiu uma voz baixa, quase um sussurro que mal vencia a música distante das boates. Quanto você cobra? A luz do poste mais próximo mal conseguia iluminar o rosto dele. Eu vi maçãs do rosto afundadas e uma palidez doentia, como se a pele dele estivesse solta nos ossos. Mesmo assim, a voz parecia jovem, talvez 30 e poucos anos. Eu disse a minha tarifa, sem adicionar nenhum flerte. Tinha algo no jeito que ele me olhava, com os olhos fixos demais, que me travou completamente. O homem concordou com a cabeça, abriu a porta de trás e apontou para o banco. Achei estranho ele não me colocar no da frente, mas imaginei que fosse algum fetiche de controle. Entrei e senti um cheiro esquisito, uma mistura de metal com flores murchas. Todos os vidros estavam embaçados por dentro, e eu juraria que o ar ali era mais frio do que lá fora. Quando fechei a porta, o sedã arrancou tão devagar que os pneus nem cantaram no asfalto. Lá dentro reinava um silêncio denso. O motorista usava um sobretudo cinza, tinha as mãos finas segurando o volante e o pescoço rígido, impassível. Andamos por alguns quarteirões até que ele virou numa rua sem asfalto que terminava em um galpão abandonado perto do canal. Ali, a névoa do Pacífico espalhava o lixo pelo chão e as luzes da cidade pareciam distantes, quase irreais. O motor desligou. Antes que eu pudesse perguntar o que ia acontecer, o homem falou com uma voz opaca. Preciso que você faça uma entrega para mim. Não vai demorar. Aquele pedido me pegou de surpresa. Pensei que era um pacote de drogas ou algo ainda pior. Na penumbra, ele tirou de dentro do sobretudo uma fotografia envelhecida com as bordas queimadas. Uma mulher sorridente segurava um menino na frente de uma árvore de Natal. O brilho dourado das luzes natalinas contrastava com a pele amorenada dos dois. Ele me estendeu a foto e seus dedos estavam frios como gelo. Leve até o cemitério municipal de Playas, ele sussurrou. Deixe em cima da tumba da família que fica lá no fundo, 3ª fileira, na lápide sem nome. Senti um nó no estômago. Não era a primeira vez que alguém me usava como mensageira, mas nunca para um cemitério. Virei em direção à porta, pronta para descer. As ruas oferecem perigo, mas um cemitério de madrugada é outro nível. A trava da porta desceu sem que ele tocasse em nada, como se o carro tivesse vida própria. Eu te pago o dobro, ele acrescentou, sem nenhuma emoção na voz. É muito importante para mim. O medo segurou a minha mão na maçaneta. Calculei o tempo. 15 minutos de táxi até Playas, 5 para fazer a entrega, outros 15 de volta. Dinheiro fácil, pensei, e o bloco de gelo no meu peito me lembrou do aluguel atrasado. Concordei com um gesto rápido. Ele colocou a fotografia dentro de um envelope de tecido surrado, costurado com linha vermelha, e o deixou no meu colo.
Então, sem se virar, murmurou algo que gelou meu sangue. E se você ouvir alguém te chamar pelo seu nome, não responda. O motor ligou de novo. Não houve negociação nem carícias, apenas o contrato silencioso de uma transação doentia. Ele me deixou na avenida próxima, onde passavam táxis livres. Antes de sair, baixou o vidro apenas um pouco. Seus olhos pareciam ainda mais fundos. Quando voltar, venha para este mesmo lugar, ele disse. Estarei te esperando aqui. O táxi cheirava a gasolina e a desinfetante barato. O taxista falava no viva voz com a esposa sobre uma conta de luz perdida, sem perceber meu nervosismo. Eu abraçava o envelope. Sentia uma leve pulsação vindo de dentro dele, como se aquele tecido guardasse algo vivo. O cemitério se erguia numa colina castigada pelo vento salgado. Os portões estavam abertos, o que já era estranho para as 2 da manhã. Paguei o motorista, que se afastou sem nem olhar para trás, e avancei por entre lápides tortas e cruzes descascadas. A pouca luz da lua se filtrava por entre nuvens agitadas. O ar cheirava a terra molhada e a restos de cera velha. O caminho de cascalho estalava a cada passo. A sensação de estar sendo observada me arrepiava a pele. Lá no fundo, avistei a 3ª fileira, exatamente como o homem indicou. Havia um espaço entre 2 túmulos, uma lápide lisa, sem nenhuma inscrição, apenas com uma cruz de ferro enferrujado apoiada no concreto. Ajoelhei-me e depositei o envelope sobre a pedra fria. No instante em que meus dedos o soltaram, o vento parou, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Um gemido profundo emergiu da terra, grave, úmido. As luzes distantes da rodovia piscaram. Senti um puxão gelado no peito. Alguém tinha sussurrado meu nome, Jordana, com uma voz áspera, bem atrás de mim. Eu sabia o que ele tinha me avisado, mas o impulso de virar foi quase involuntário. Forcei-me a continuar olhando para frente. O ar agora tinha cheiro de carne queimada. Consegui distinguir um reflexo avermelhado brotando debaixo do envelope como uma brasa viva. Dei um passo para trás. O gemido aumentou de tom, ecoou no meu peito e a terra tremeu sob os meus pés. Da lápide emergiu uma mão ossuda, coberta de terra preta. Os dedos longos e sujos de terra úmida tentavam apalpar o mundo. Eu não gritei. Acho que o terror era tão grande que não sobrava espaço para a voz. A mão se agarrou ao envelope e no momento do contato o brilho cessou. O silêncio caiu de uma vez, pesado. Recuei sem desviar o olhar, com as pernas bambas. Quando cheguei ao corredor principal, o vento voltou com fúria, jogando folhas secas contra os túmulos. Corri em direção ao portão, tropeçando e me arranhando, mas não parei até a avenida. O táxi demorou uma eternidade, ou pelo menos foi o que pareceu. Entrei e vomitei uma bilha amarga numa sacola que o motorista me estendeu, sem fazer nenhuma pergunta. O relógio do painel marcava mais de 3 da manhã. Voltamos para a zona norte. A neblina tinha engrossado, cobrindo as sombras com um véu sujo. O sedã preto estava exatamente onde eu o tinha deixado. Motor desligado, luzes apagadas. Aproximei-me devagar. Toquei na janela e descobri que a porta estava destrancada. No banco do motorista havia um pó cinzento que formava a silhueta de um corpo, desfeito como cinzas que acabaram de ser sopradas. Sobre o volante descansava uma bolsa de lona idêntica à que eu entreguei, mas vazia. Ao lado, um maço de notas impecáveis e um bilhete escrito com uma letra infantil. Obrigado. Agora posso ir em paz. O frio se tornou insuportável. Dei um passo para trás, com medo de que algo agarrasse meu tornozelo. Nada aconteceu. Apertei o dinheiro, fechei a porta do carro e a trava desceu sozinha, com um estalo seco. Voltei para o meu quarto com o amanhecer pintando de laranja os prédios em ruínas. Não contei a ninguém o que aconteceu. Queimei minhas roupas num latão enferrujado e tomei um banho com a água quase fervendo para tirar o cheiro de túmulo. Mesmo assim,
Em algumas noites, eu juro que sinto um par de olhos me observando do canto mais escuro do quarto, e um murmúrio leve roçando meu ouvido, repetindo meu nome como um eco que não quer se apagar. Desde então, não faço mais entregas nem aceito corridas para longe das luzes principais. Mas toda vez que toco no dinheiro que aquele espectro deixou no carro, sinto minha pele formigar e me lembro do tremor da terra reclamando o que lhe pertencia. Tenho a sensação de que um dia vou precisar pagar uma conta muito maior que dinheiro. E quando chegar essa hora, duvido que alguém vai querer fazer por mim o que eu fiz por aquele fantasma. Tem apetites que vivem escondidos dentro da gente, dormindo, até que algo os acorda de uma vez. O meu despertou numa noite quando descobri que a escuridão de um quarto de motel podia ser menos assombrada que a luz. Eu nunca soube dizer com exatidão quando foi que parei de ter medo do escuro dos motéis de beira de estrada. Talvez tenha acontecido na mesma noite em que comecei a ter medo da luz. Era novembro de 2017 e o crescimento da indústria nos arredores de Hermosilo lotava as avenidas de caminhões, operários e anúncios de franquias. Mas a gente, as garotas que faziam programa, continuavam nos procurando nos mesmos lugares de sempre. Telefones públicos, banheiros de posto de gasolina, cartões discretos deixados na recepção dos motéis de passagem. Aquela noite estava sendo como qualquer outra, com as pernas dormentes de frio e a maquiagem virando uma casca dura na pele, até que uma mensagem sem remetente chegou ao meu celular. Pediam companhia no Motel Serrano, quarto 23. Ofereciam o triplo da tarifa normal e pagariam adiantado a taxa de descrição com a gerência. Aceitei sem pensar duas vezes. O Serrano ficava a uns 20 minutos de carro na direção da zona industrial, um lugar que, apesar do nome, tinha fama de ser limpo e de não fazer perguntas. Quando cheguei, o recepcionista, um garoto novo, todo nervoso, me entregou a chave. Ele sussurrou que o cliente tinha acabado de chegar num carro escuro, sem placas, e que o carro estava com as janelas abertas, mesmo com o vento gelado que cortava a noite. Sorri para acalmá-lo. Rotina. Subi a escada que ficava do lado de fora. O corredor estava deserto e a luz de neon da placa piscava em cima da porta 23, jogando um reflexo verde no chão. Dei umas batidas com os dedos na porta e avisei que estava ali. Silêncio. Usei a chave. A maçaneta girou com um rangido velho. Lá dentro, a escuridão total me cegou por um segundo. Todas as cortinas estavam fechadas e a única luz vinha da TV ligada num chiado mudo. O ar tinha um cheiro de metal molhado, como se tivessem acabado de lavar o quarto com água de poço. Fui andando na ponta do pé até tropeçar na mesa de cabeceira. Em cima, um envelope cheio de dinheiro. Ao lado dele, um frasco de vidro cheio até a metade com um líquido escuro que não fiz questão de saber o que era. Meu coração disparou. Mas eu sei que as noites se vencem assim, engolindo o medo. Foi então que eu vi um vulto estirado na cama, coberto até o pescoço. Ele não se mexia, mas tinha alguma coisa na rigidez daquele corpo que me arrepiou a nuca, como se ele estivesse ali, imóvel demais, por horas e horas. Eu disse um olá profissional. Nenhuma resposta. Dei mais 2 passos e a TV chiou mais alto. O chiado virou, por um piscar de olhos, a imagem cinzenta de uma avenida vazia, filmada em preto e branco. E então, voltou a ser só um monte de pontinhos. Senti o sangue zumbir nos meus ouvidos. Cheguei perto do cliente, não por coragem, mas por instinto do ofício. Precisava saber se ele estava drogado, dormindo ou morto antes de decidir o que fazer. A cabeça dele estava caída para o lado da parede. A luz da TV passava por um perfil pálido, de traços finos, com os lábios entreabertos e secos. Encostei 2 dedos no pulso dele. Nada, nenhum batimento. Eu recuei de uma vez como se tivesse levado um soco nos joelhos.
Puxando o lençol com a mão trêmula, vi que ele... Aquilo. Estava com as mãos cruzadas sobre o peito. As unhas dele eram meio azuladas e a pele soltava um frio úmido que passou direto pelas minhas luvas de renda. Minhas pernas gritavam para eu sair correndo, mas minha cabeça calculava o prejuízo. Se eu chamasse a polícia, ia ter que dar o tipo de explicação que ninguém quer ouvir de madrugada. Se fosse embora calada, perdia a grana e ainda queimava meu filme com um motel. De repente, o corpo soltou um ar. Um sopro baixo saiu da boca entreaberta dele. Não era um suspiro, parecia mais o ar que estava preso ali dentro e finalmente escapou. Pensei que fosse alguma reação do corpo depois da morte. Me virei para acender o abajur e ligar para a recepção, mas a luz não funcionou. Quando me voltei para a cama, ela rangeu. Senti um puxão congelado na panturrilha. Uma mão puro osso me segurava com uma força absurda. O morto abriu os olhos. Não eram vermelhos nem brancos. Eram lisos, sem íris, como duas bolinhas de vidro preto que engoliam a pouca luz do quarto. Ele não disse nada, só me puxou para cima dele. Eu escorreguei e caí de costas no seu peito, que era duro como pedra. Reparei que ele ainda estava vestido com roupa de sair, camisa escura, calça social, um cinto de couro rachado. Ele não tinha cheiro de defunto. O cheiro dele era outro, mais seco, metade ferrugem, metade lenha molhada. Tentei gritar, mas uma pressão na minha garganta não deixou. Ele não me apertava para estrangular, só calou meu som, como se desse uma ordem sem falar. O zumbido da TV aumentou até virar o barulho de ondas quebrando dentro da minha cabeça. As mãos daquela coisa passearam pelas minhas costas como se procurassem uma costura. Senti minhas vértebras gelando, uma a uma, até o frio chegar nos meus rins e continuar subindo. Não era uma dor de verdade. Era mais como a picada de uma agulha muito fina, separando pele da carne, carne do osso, mas tudo por dentro, como se ele tirasse de mim algo que eu nem sabia que tinha. No meio daquele pavor, meu corpo respondeu com espasmos que pareciam de prazer. Um calor que eu não esperava subiu pelas minhas coxas, bateu de frente com aquela onda gelada e explodiu atrás dos meus olhos. Eu apaguei em cima dele. Não sei quanto tempo passou. Quando acordei, o quarto estava vazio. O envelope com o dinheiro ainda estava lá. O frasco tinha sumido. A TV passava um jornal da manhã com volume baixo. Do lado de fora do motel, o barulho dos caminhões dando partida parecia o canto de galos de metal. Desci para a recepção. O mesmo garoto me olhou, espantado de me ver pronta tão cedo. Perguntei sobre o hóspede do quarto 23. Ele olhou os registros e balançou a cabeça. O quarto estava reservado no meu nome desde meia-noite, mas eu não tinha feito nenhuma reserva. Nenhum outro registro. Fingi um bocejo para disfarçar a tremedeira da boca. Assinei a saída, paguei a conta e fui embora. O sol da manhã pintava o deserto de um laranja sujo, mas eu continuava com um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura. Quando cheguei no meu quartinho alugado, me encarei no espelho. Eu era uma versão mais pálida de mim mesma, com olheiras fundas e um brilho de febre no olhar. Mas o que me congelou foram os lábios. Estavam roxos, secos, iguais aos do homem na cama. Senti uma fome esquisita, não de comida, mas de algo denso, com gosto de metal. Abri a geladeira e mordi uma pedra de gelo como se fosse uma maçã, puxando aquele gosto do congelador. Não adiantou. Com o passar das horas, um chamado gelado voltou, não no telefone, mas correndo nas minhas veias. Um zumbido que só aumentava e que só parou quando eu passei a língua num cortezinho que fiz no dedo. O gosto de ferro acalmou minha ansiedade. Naquele instante, eu entendi para que servia o frasco. Era um recipiente, um jeito de alimentar, um gostinho de um apetite que agora era meu. Eu vomitei, chorei, jurei que ia me internar. Não fui. 4 noites depois, voltei ao Serrano sem avisar. O quarto 23 estava livre, mas alguma coisa me levou até a caçamba de lixo do lado de fora.
Enterrada na areia, achei o frasco que eu lembrava. Dentro ainda tinha um dedo de um líquido grosso, já coagulado. Levei à boca. Meu pulso acalmou. Minha cabeça, pela primeira vez em dias, parou de zumbir. Desde então, eu vou a lugares onde a morte é rotina. Estradas onde os caminhões se espatifam no barranco. Pontes de onde os bêbados despencam. Eu não provoco nada, eu só espero. Quando o acidente acontece, quando o motor pega fogo ou a água enche o carro, eu passo no meio dos curiosos e dos policiais e ajudo a carregar os corpos, às vezes vivos, às vezes mortos. Sempre acabo com uma mancha escura nos lábios que ninguém percebe, porque eu limpo rápido na manga da blusa. Nem sinto culpa. Só uma calma. Em uma das últimas madrugadas, enquanto eu sugava o fio morno que escorria de um motorista preso sob o próprio caminhão, eu o vi de novo. Ele não chegou perto, só ficou lá, parado na beira do asfalto, imóvel como naquela noite. As luzes da polícia pintavam o corpo dele de vermelho e azul, mas algo nele parecia errado, fora do lugar. Entendi o recado dele sem precisar de palavras. Eu não era empregada dele, nem a próxima vítima. Eu era a consequência dele. E se você está lendo isso, esperando um final com redenção, pode esquecer. Não vai ter. Amanhã eu volto para as ruas, para os motéis, para os corredores com cheiro de cloro e de segredos. E vou levar um frasco limpo comigo. O que eu fazia antes virou algo diferente, uma busca que nunca termina. A cidade cresce todo dia, se espalha, traz gente nova. E quanto mais gente, mais oportunidades para quem tem a fome que eu tenho agora. Há decisões que carregamos para sempre, como cicatrizes invisíveis que doem quando o tempo muda. Meu nome é Marília, e hoje, meses depois, ainda não consigo apagar as luzes antes de dormir sem que meu corpo trave de medo. Tudo começou numa madrugada chuvosa de setembro de 2021, quando descobri que existem encontros dos quais jamais conseguimos nos recuperar completamente. Nessa época, eu trabalhava em uma cantina improvisada na beira da estrada costeira que vai de Boca del Rio até o antigo cais de petróleo do Veracruz. Éramos 4 mulheres que faziam companhia para os caminhoneiros que passavam noites inteiras ali, esperando a vez deles para descarregar. A gorjeta extra que eles deixavam por um pouco de atenção era o único jeito de pagar o aluguel dos quartos úmidos onde a gente morava. Eu nunca imaginei que, no meio de doses de bebida barata e música popular, eu poderia encontrar algo muito pior do que a violência de sempre dos homens bêbados. Mas eu estava enganada. A cantina era só um barraco feito de chapas de metal enferrujadas. Logo atrás, tinha um depósito de trens abandonado desde os anos 80, fechado com cadeados enormes e arames que se retorciam como se fossem raízes secas. Um único poste com uma lâmpada de vapor de sódio mal iluminava o pátio de manobras, onde os vagões quebrados ficavam parados, como se estivessem dormindo. Entre o bar e aquele cemitério de ferro, o vento trazia um cheiro de maresia e diesel, e às vezes um assobio distante que ninguém sabia de onde vinha. Naquela noite tinha chovido, e a lama virou um espelho que refletia uns brilhos alaranjados da luz do poste. Terminamos de limpar tudo por volta das 3 da manhã, quando o dono desligou a jukebox e jogou em nossa direção as moedas que tinha catado das mesas. Eu contei meu dinheiro 2 vezes. Mal dava para pagar o quarto e o remédio para a tosse que eu carregava desde a última frente fria. Vesti minha jaqueta jeans e saí pela estradinha de terra. Minhas 3 colegas tinham ido embora minutos antes com uns clientes de sempre. Era a minha vez de fazer o caminho sozinha até o ponto de ônibus. Eu andava rápido, desviando das poças de lama. Foi quando o vi. Ele estava encostado na grade do depósito, bem onde a corrente se enrolava nas barras de ferro. Usava um casaco longo, azul marinho, encharcado até as botas. A aba de seu boné, estilo capitão, cobria seu olhar. Ele não parecia caminhoneiro.
Na verdade, lembrava mais os pescadores que atracam no cais antigo. Homens de pele curtida que gastam o salário em rum e vão embora antes do amanhecer. Um reflexo me chamou a atenção. Ele brincava com uma moeda do tamanho da minha unha, girando-a entre os dedos com uma habilidade quase hipnótica. Eu não queria problemas, muito menos um cliente de última hora. Apressei o passo. Passei a uns 3 metros dele sem nem virar a cabeça. Mas sua voz grave me atingiu pelas costas. A noite ainda não terminou. Foi uma frase seca, sem hesitar, dita com um sotaque que não consegui reconhecer. Senti uma vontade imensa de sair correndo, mas aquela voz me segurou, como se tivesse prendido um anzol nos meus tornozelos. Respondi sem olhar para ele, tentando soar o mais firme possível. Meu turno acabou. Não tem mais serviço. Silêncio. Só o barulho do vento batendo nas chapas de metal. Dei mais um passo. Então, ouvi o barulhinho de mais moedas, um punhado delas batendo umas nas outras. A ganância zumbiu dentro de mim como um motor. Eu tinha ganhado pouco naquela noite e o fim do mês estava apertado. Pensei que talvez pudesse enrolá-lo e sair dali com uma grana extra. Criei coragem e me virei. Ele continuava na mesma posição, mas a aba do boné tinha se levantado só um pouco, o suficiente para eu ver alguns de seus traços. Um rosto magro, pele acinzentada, lábios tão ressecados que pareciam rachar com cada sopro de vento. Seus olhos, no entanto, continuavam escondidos na sombra. "Aqui ninguém incomoda", ele disse, inclinando a cabeça na direção dos vagões. 10 minutos, pago agora." Ele estendeu a mão e eu vi 5 moedas douradas que pareciam brilhar com uma luz própria, como se por baixo da sujeira do metal queimasse um reflexo interno. Era dinheiro demais por tão pouco tempo, mais que o dobro da minha tarifa normal. Mordi os lábios. A chuva apertou e um trovão ecoou sobre o golfo. "Onde?" Perguntei, me xingando em pensamento por ter feito a pergunta. O homem apontou para trás de si. O cadeado do portão não tinha se movido. As correntes continuavam apertadas. Pensei que ele ia tirar alguma chave do bolso, mas em vez disso, deu um passo para trás. Seu corpo atravessou a grade como se fosse fumaça. Não teve barulho de metal nem rangido, só a silhueta dele deslizando entre as barras e desaparecendo na escuridão. Fiquei paralisada. Não tinha nenhuma explicação lógica para aquilo. Um gosto amargo subiu do meu estômago. Eu sabia que estava vendo algo impossível. Mesmo assim, o homem reapareceu a poucos metros entre os vagões, levantou o punho com as moedas e o sacudiu. Depois fez um gesto com a cabeça, um convite silencioso. Minhas pernas tremiam. Dei 2 passos para trás até sentir a lama fria entrando pelo meu salto. Meu instinto gritava para eu correr, mas minha mente ainda lutava com as contas que eu precisava pagar. Abaixei o olhar. E ali, do lado do meu sapato, estava uma daquelas moedas, como se tivesse atravessado a grade e rolado até mim. Eu a peguei. Era pesada e gelada, com algo gravado que não consegui ver direito no escuro. Senti um arrepio na espinha. Quando levantei os olhos, ele ainda estava lá, esperando imóvel. Naquele momento, entendi que dinheiro nenhum no mundo valia a pena para encarar o que quer que fosse que morava atrás daquela grade. Virei nos calcanhares e comecei a correr. A lama espirrava nas minhas meias e meu coração parecia que ia explodir no peito. Atrás de mim, ouvi um assobio agudo, idêntico àquele que às vezes vinha dos vagões vazios, só que agora parecia perto, quase do lado da minha orelha. Corri sem olhar para trás, sem me importar com o tornozelo que torcia a cada passo. Cheguei na estrada asfaltada e continuei até o primeiro poste de luz branca. Ali, parei e olhei para trás. A grade do depósito estava fechada, como sempre. A lâmpada de sódio iluminava o caminho deserto. Nem sinal do homem, nem de seu casaco, nem de seu assobio. Só eu, ofegante, com o rosto encharcado de chuva e de lágrimas que eu nem tinha percebido que começaram a cair. Abri a mão. A moeda ainda estava ali, tão real e fria quanto o vento do mar. Naquela madrugada não passou nenhum caminhão.
Andei até o centro da cidade. Levei quase 1 hora. Quando começou a amanhecer, o metal ainda queimava na palma da minha mão. Tentei comprar um café com ela. O caixa olhou a moeda e disse que era uma ficha de colecionador, sem valor comercial, datada de 1954. Deixei a moeda no balcão e saí de lá tremendo. Nunca mais voltei àquela cantina. Me mudei para um estado bem distante e troquei de vida. Mesmo assim, de vez em quando fecho os olhos, escuto aquele assobio atravessando as paredes do meu quarto, me oferecendo de novo 10 minutos em troca de algo que não consigo entender. Já sonhei com o depósito, com a grade enferrujada se abrindo como uma cortina líquida, enquanto uma sombra de boné faz sinais para mim. E sempre acordo encharcada, sentindo cheiro de maresia e diesel. Guardo uma única prova de que tudo aconteceu. Outra moeda que encontrei na minha bolsa dias depois, idêntica à que deixei na loja. Às vezes, eu a seguro entre os dedos e a giro. Então a casa se enche de um assobio longo, antigo, como se um trem fantasma estivesse procurando uma estação no meio da noite. Já tentei me livrar da moeda de várias formas, mas ela sempre retorna como uma promessa não cumprida. Agora entendo que certas ofertas, uma vez feitas, nunca são realmente retiradas. Aquele homem de boné continua esperando em algum lugar entre os vagões enferrujados e a madrugada eterna. E eu sei que, por mais que eu tenha fugido naquela noite, uma parte de mim ficou para trás, presa naqueles 10 minutos que nunca aconteceram. Às vezes, quando o vento bate forte na janela, tenho certeza de que ele ainda sussurra meu nome, cobrando uma dívida que não sei como pagar. Dizem que alguns lugares guardam as histórias que ninguém quer contar. Eu sei que é verdade, porque um desses lugares roubou metade da minha alma e nunca mais a devolveu. Meu nome é Débora. E mesmo que eu já tenha trocado de cidade tantas vezes quanto troquei de sapatos, eu ainda reconheço aquele mesmo cheiro rançoso e adocicado que fica no ar dos bairros portuários, onde eu ganho a vida. Eu tinha 22 anos quando cheguei a Veracruz em 2011, convencida de que um horizonte com o mar e as luzes dos cruzeiros seriam menos cruéis do que os becos sem nome da capital. Não demorou muito para eu descobrir que toda cidade tem um lugar que devora mulheres como eu, um buraco feito de pura fome e silêncio. Aqui, eles chamam de Beco do Carvão, um espaço estreito entre galpões abandonados que cheira a sal, diesel e carne estragada. As mais velhas falam desse lugar em voz baixa, enquanto dividem um cigarro antes do amanhecer. Elas contam que no final dos anos 70, trabalhadoras desapareciam a cada lua nova. A polícia encontrava os corpos delas mortos e vazios, como se alguém tivesse querido espremer até a última gota de medo. Ninguém chorava por aquelas mulheres. Seus nomes se perdiam com a mesma facilidade com que se perdem as maçanetas baratas de um motel. Dizem que quando prenderam um suspeito, os assassinatos pararam só por um tempo. Depois, eles voltaram, mas transformados em algo que não precisava de mãos ou facas. Eu aprendi a observar o reflexo do medo nos outros antes de acreditar no meu. No entanto, naquela noite de dezembro, os presságios desviaram o meu caminho. Chovia com fúria. Os hotéis estavam cheios de marinheiros bêbados e eu mal tinha o suficiente para pagar o aluguel de um quarto imundo ao lado do mercado de peixes. Um cliente que abordei na rua principal me ofereceu 50 pesos a mais por um lugar discreto, a algumas ruas do calçadão. Ele era alto, de terno amassado, mas parecia normal na época. O temporal tinha esvaziado as avenidas e não havia mais táxis livres. Eu aceitei sem pensar muito, sonhando com a cama e um café quente, mesmo sabendo das histórias. A necessidade fala mais alto que o medo quando você não tem nem para o aluguel. O Beco do Carvão me recebeu com um portão enferrujado escancarado, que nem a boca de um peixe morto.
Apenas uma lâmpada de sódio piscava no fundo, derramando um brilho âmbar que não conseguia nem tocar as poças d'água. As paredes laterais dos galpões, salpicadas com grafites de décadas atrás, suavam mofo. Cada passo meu ressoava oco, amplificado pelo eco da água que pingava dos telhados de metal. Achei absurdo sentir frio numa cidade costeira, mas o ar ali dentro pesava como se estivesse cheio de penas molhadas. Eu encostei o homem contra uma das paredes cobertas de pôsteres rasgados de shows esquecidos. Enquanto eu abria o zíper da calça dele, notei que a sua pele se arrepiou, não por excitação, mas por um tremor que parecia vir de dentro dos ossos. O cheiro do lugar mudou. Uma mistura de ferro oxidado e flores murchas, tão intensa que meus olhos arderam. A chuva lá fora se tornou um murmúrio distante. O beco parecia mais fundo, como se esticasse a cada respiração. De repente, o fôlego do cliente se quebrou em um gemido estranho. Ele tinha visto algo atrás de mim antes de eu perceber. Minha espinha gelou. Senti atrás de mim um formigamento, algo que não era o vento nem a minha imaginação. Eu quis virar, mas as mãos do homem me agarraram com força, tentando me usar como escudo. Consegui me soltar e virei o rosto. Na nossa frente, flutuava uma mulher sem cabeça. Mas o ferimento não mostrava sangue vivo, e sim uma sombra escura que pingava em fios grossos, caindo para cima. Ela usava um vestido vermelho justo, sujo de terra e sal, colado a um tronco todo rachado. Nas pernas, usava saltos impossíveis, torcidos como galhos secos. O silêncio foi quebrado por um grito animal do homem, que recuou até tropeçar na própria calça e cair de costas no chão encharcado. Eu quis correr, mas a figura desceu. Quando os saltos dela tocaram o chão, aconteceu o que eu temia. Do asfalto começaram a surgir mãos transparentes, as mesmas que um dia acariciaram clientes anônimos e que agora, saindo do chão, queriam companhia. Elas agarraram os tornozelos do homem e o imobilizaram. Seus dedos afundaram na pele dele como se fosse lama. Ele gritou até ficar sem voz e sua cabeça se dobrou com um barulho horrível. Não havia sangue. O corpo apenas desabou com a boca aberta para o céu inexistente do beco. O espectro então levantou o que deveria ser seu rosto para me olhar, sem olhos, sem traços, mas me envolvendo numa promessa de morte. Eu senti a urina quente escorrendo pela minha perna. Meus músculos se recusaram a me sustentar. Mesmo assim, eu corri. Não me lembro de como corri, apenas da chuva forte e da sirene distante de um navio que surgiu do nada. Quando alcancei a avenida, a luz de um par de faróis me trouxe de volta à vida. Levei vários minutos para conseguir respirar sem ter ânsia de vômito. Ainda naquela noite, eu me tranquei no quarto imundo onde dormia. Tremi sozinha debaixo de uma colcha que cheirava a umidade, ouvindo o mar bater no calçadão como se quisesse derrubar a cidade. Cada vez que a luz de neon na fachada piscava, soava como um sussurro dela, sussurrando, "Volte!". Eu fechava os olhos, mas bastava as pálpebras se tocarem para que a escuridão trouxesse a imagem da mulher decapitada, suspensa entre a chuva e a negritude, me pedindo algo que não consegui decifrar. No dia seguinte, os jornais locais mostraram um corpo não identificado, encontrado no beco do carvão. Mencionaram asfixia, ausência de sinais de luta, nenhuma câmera por perto, um caso servido para ser arquivado. Eu fui depor, usando um nome falso. Me ouviram por cortesia e me mandaram embora sem anotar nada. Uma trabalhadora noturna com delírios não importa para ninguém. Às 9 da manhã, quando entendi que, enquanto eu ficasse por perto, aquele beco continuaria me chamando com seu cheiro podre. Juntei minhas coisas e peguei o primeiro ônibus que saía para a capital, sem olhar para trás. Hoje, eu escrevo isso de um quartinho miserável no bairro Guerreiro. Já se passaram 14 anos, mas toda noite em que o vento cheira a sal, eu sinto o fio invisível de uma garganta alheia deslizar sobre a minha. Sei que o beco do carvão continua lá, respirando devagar,
esperando a próxima mulher cansada, o próximo homem sem nome. Alguns lugares se alimentam de nós. Eu escapei, mas só com metade da alma. A outra metade, eu pressinto, já está lá embaixo daquelas mãos transparentes, cantando em uma repetição de chuva e gemidos. Continuo trabalhando porque não sei fazer outra coisa, e porque a rua, como dizem, nunca abandona aquelas que a amam e a temem. Cada nota amassada que guardo no sutiã carrega o cheiro daquele beco. Cada vez que um cliente me pede um lugar escuro, sinto que o mundo se dobra e que o chão sob meus saltos se racha para me engolir. Quando isso acontecer, porque cedo ou tarde vai acontecer, quero que pelo menos fique registrado. Quero que alguém saiba que eu existi, que senti frio, que corri, que não menti. Por isso confesso tudo. Caso alguma outra alma leia estas linhas e decida não seguir a promessa de 50 pesos a mais em uma noite de chuva. Não há um final consolador, apenas a certeza de que alguns becos guardam a memória das nossas mortes e a repetem até se cansarem. Eu ainda escuto aquele barulho e sei que nunca vai parar. Tem gente que diz que todo mundo tem um preço. O que não te contam é que certas propostas não se pagam com dinheiro, mas com um pedaço da sua alma que você nunca mais consegue recuperar. Na Avenida Revolución, em Tijuana, a noite tem vida própria. As pessoas que você encontra ali não são reais. Elas são como vultos que brilham por algumas horas e depois se apagam com a luz do dia. Eu era um desses vultos. Meu nome é Rosa e em 2016, com 35 anos, já fazia mais de uma década que eu vivia nesse meio, me misturando com a fumaça e as luzes de neon para conseguir meu sustento. Eu achava que já tinha visto de tudo. Bêbados sentimentais, traficantes paranoicos, marinheiros em festa querendo esquecer da vida. Eu acreditava nisso até a madrugada em que um trabalho fora do comum me levou à fronteira entre a vida e algo muito pior. Naquela madrugada, havia pouca gente na rua. O calor grudento de setembro mantinha as calçadas vazias e a música mal se ouvia de dentro dos bares. Um homem de terno se aproximou de mim com um passo tranquilo. Ele era porto-riquenho, moreno, com um rosto sem rugas e unhas bem feitas. Sem rodeios, ele me ofereceu 10 vezes o valor que eu costumava cobrar para acompanhá-lo a um hotel boutique, um serviço discreto, sem testemunhas. Não parecia diferente dos outros metidos que chegam com dinheiro fácil, mas o sotaque firme dele sugeria que se tratava de negócios fora do habitual. Primeiro alerta, mas eu aceitei. Entramos em uma caminhonete preta que nos esperava com o motor ligado. No banco de trás estavam 2 mulheres mais velhas, talvez irmãs, usando vestidos pretos de manga longa e colares de coral. Elas não falaram nada, apenas inclinaram a cabeça como um cumprimento. Segundo alerta, eu nunca tinha visto familiares acompanhando um cliente. Pensei em tráfico de pessoas, sequestro rápido, qualquer loucura. Apertei o canivete automático escondido na minha bota. Respirei fundo. O hotel ficava no final da Rua Quarta, um prédio antigo restaurado, com a fachada limpa e janelas escuras. O saguão cheirava a madeira encerada e velas de sândalo. Não havia ninguém na recepção. Subimos de elevador até o 3º andar. As luzes do corredor estavam acesas, mas nenhuma porta tinha número. Ao chegar na 312, senti um baque de frio, como se tivéssemos entrado numa geladeira gigante. O homem girou a chave e abriu. Dentro do quarto, uma suíte impecável e em silêncio, exceto por um murmúrio abafado que parecia vir das paredes. Eles me entregaram um kimono de seda carmesim e me indicaram com gestos cerimoniais que eu me trocasse. As 2 mulheres estenderam sobre a cama uma toalha bordada com símbolos estranhos, um dragão e um cervo entrelaçados, e, em cima dela, colocaram uma tigela com sal grosso. Depois, arrumaram dezenas de velas vermelhas, formando um círculo perfeito ao redor do colchão.
Não havia um pingo de luxúria em seus movimentos, apenas devoção. Terceiro alerta. Aquilo não era um serviço íntimo, era um ritual. Quando terminaram de preparar o quarto, arrastaram algo enrolado em mantas de linho. Ao desembrulharem, reconheci uma figura masculina alta, magra, com a pele pálida demais para alguém vivo. Os nós de seus dedos, que estavam à mostra, estavam azuis. Ele não respirava. As mulheres estenderam um tapete e colocaram o corpo no centro da cama, alinhado com as velas. Nesse instante, meu pulso disparou. Eu entendi que não tinha mais volta. Tinham me contratado para algo impensável. Forcei a mim mesma a raciocinar. Eu podia ir embora, sim, mas a porta agora exibia uma tranca interna que eu não tinha visto ao entrar. O porto-riquenho pegou um envelope com a segunda metade do pagamento e o deixou sobre a cômoda. Com a voz calma, em um espanhol quase perfeito, ele pronunciou a única frase da noite: só fique ao lado dele até amanhecer. O homem acendeu as velas, uma por uma, e saiu do quarto junto com as mulheres. O clique da tranca soou como uma sentença. Tive que me aproximar para confirmar o óbvio. O corpo era de um jovem de uns 28 anos, com traços doces e cabelo escuro preso com uma fita de tecido. Ele vestia um traje cerimonial de linho branco e um rosário de contas de jade ao redor do pescoço. Passei a palma da mão pela sua testa, gélida, rígida, com um leve cheiro de metal. Os lábios estavam entreabertos, os olhos semicerrados. Ele parecia dormir, mas aquele sono era profundo demais. Tentei justificar aquela loucura. Talvez o tivessem drogado, talvez ele sofresse de alguma síndrome catatônica, mas no fundo eu sabia que não. Suas mãos exibiam manchas esverdeadas que conheço bem de velórios, as marcas da decomposição inicial, como alguns legistas chamam ironicamente. Na minha cabeça se amontoaram histórias de necrofilia ritual, magia negra e tráfico de órgãos. Tentei me convencer de que o canivete e minha determinação eram suficientes e me sentei ao lado dele para esperar. Os minutos pareciam se arrastar. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu coração batendo nos meus tímpanos. Às vezes, a chama de uma vela tremia sem motivo e projetava sombras dançantes nas paredes. Em uma dessas oscilações, tive a impressão de ver o morto mover as pálpebras. Não foi um espasmo qualquer. Seus olhos se abriram completamente, negros e brilhantes, como obsidiana recém-polida. Eles me observavam sem piscar. O quarto inteiro pareceu se inclinar na minha direção. Não me orgulho do que fiz em seguida. A curiosidade doentia venceu o medo, e eu aproximei meu rosto do dele. Um hálito quase imperceptível, úmido e frio, roçou minha bochecha. Senti um nó no estômago. Coloquei 2 dedos em seu pescoço. Nada, nem pulso, nem calor. No entanto, toda vez que eu afastava a mão, os olhos se focavam de novo nos meus. Depois de um tempo, notei que as pupilas dele se dilatavam e contraíam como se seguissem minha respiração. Levantei-me, tonta. O suor escorria pelas minhas costas e minhas pernas começaram a tremer. Fui até a porta, dei um chute, forcei a maçaneta. Impossível. Peguei a cadeira e bati na janela, mas o vidro soou como aço. Pela primeira vez na vida, senti pânico puro. Eu estava presa com um cadáver que de alguma forma estava desperto. As velas se consumiam devagar. Por volta das 4 da manhã, o ar dentro do quarto ficou denso, carregado com um fedor adocicado, como fruta passada misturada com formol. O corpo exalava um líquido escuro que encharcava os lençóis e continuava me olhando. Seus lábios entreabertos se curvaram minimamente, imitando um sorriso infantil. As articulações pareceram se soltar de repente e ouvi um estalo úmido. O cadáver dobrou os cotovelos e joelhos como uma marionete que ganha vida. Não aconteceu de forma violenta, foi um movimento lento e deliberado. Ele levantou o braço direito e apontou para mim. Senti um puxão no peito, um peso invisível apertando meu tórax. Caí de joelhos.
Minha vista ficou turva e um zumbido tomou conta da minha cabeça. O defunto abriu a boca e exalou um fio negro que flutuou pelo ar até meu rosto. Senti o cheiro antes de senti-lo em mim. Carne putrefata, água parada, incenso rançoso. Eu quis gritar, mas meus pulmões se contraíram, incapazes de puxar o ar. Não sei quanto tempo fiquei no chão, ofegante, lutando por oxigênio. Só me lembro do clarão súbito da luz da manhã que se infiltrou pelas cortinas. O corpo voltou a ficar imóvel, os olhos se fecharam e o ar fétido se dissipou como névoa sob o sol. Nesse mesmo instante, ouvi a chave girando na fechadura. O porto-riquenho voltou, impecável, acompanhado das duas mulheres. Eles não disseram nada. Passaram por mim, levantaram o morto com delicadeza e o cobriram com as mantas de linho. Eu tremia, enrolada no kimono manchado com os fluidos do cadáver. O homem deixou o envelope cair aos meus pés e fez um leve gesto com a cabeça, como se agradecesse minha colaboração. Eles foram embora e a porta ficou aberta. Levei 10 minutos para reunir forças e me levantar. Desci as escadas descalça, cruzei o saguão deserto e saí para a rua, cega pela luz do sol. O envelope continha dólares novos, com a cinta do banco intacta, a quantia exata prometida. Joguei-o em uma lata de lixo. Mudei-me para Monterrey na semana seguinte. Mudei de nome, de bairro, de ofício. Agora sirvo drinks em um bar minúsculo, onde ninguém me toca. Toda noite, quando apago as luzes, vejo por um instante um rosto branco refletido no espelho do bar, com olhos de obsidiana fixos em mim. Quando pisco, ele desaparece, mas o fedor adocicado retorna e meu estômago se revira. Às vezes, acordo no meio da madrugada com a sensação de que alguém está ao meu lado na cama, observando cada movimento que faço. Olho para os lados e não vejo nada, mas o colchão ainda guarda a marca de um corpo frio. Aprendi que existem contratos que transcendem a morte, rituais que criam laços eternos entre as almas. Naquela noite, eu não fui apenas testemunha. Eu me tornei parte de algo que jamais deveria ter existido. Há serviços que custam mais que algumas horas de trabalho. Eles deixam marcas que nunca somem. O que aconteceu comigo é a prova de que alguns encontros mudam a gente para sempre, e nem sempre para melhor. Tudo começou quando a minha voz saiu estranha, rouca, usando palavras que não eram as minhas, que eu não tinha escolhido. Eu sempre volto nesta data, meu amor. Aquela frase abalou o homem. Seus olhos, de um tom cinza, ficaram marejados. Ele pegou 2 taças de cristal trabalhado e um conhaque escuro. Meus dedos, já sem me obedecer, ergueram a taça e brindaram com a dele. A bebida tinha um gosto forte de terra úmida. Cada gole parecia espremer meu crânio por dentro. A presença que tomava conta de mim crescia, me empurrando para um canto da minha própria mente, como se eu estivesse espiando por um olho mágico embaçado tudo o que meu corpo fazia. Ele pediu que eu o seguisse para o fundo do porão. Passamos por um arco de tijolos e entramos em um corredor estreito, com prateleiras cheias de frascos que guardavam insetos, flores secas e pequenos órgãos de animais. No final, uma porta de metal enferrujado revelou uma sala dos mortos improvisada. Lá dentro, uma maca de metal sustentava um corpo conservado, coberto por gases amareladas. Naquele instante, eu entendi que a pintura na sala não era só uma lembrança. A mulher do quadro estava ali, preservada contra a passagem do tempo. Meu corpo, ou a voz que o controlava, sussurrou algo que apenas ele compreendeu. Com um cuidado extremo, ele puxou o lençol que a cobria. O cadáver mantinha uma certa expressão de paz, mas a pele ressecada transformava seu rosto em uma máscara. As mãos, cruzadas sobre o peito, seguravam um buquê petrificado de lilazes. Era o mesmo perfume que de repente me envolvia por completo. O homem guiou minha mão até colocá-la sobre aquele peito rígido.
Um calor repentino atravessou meu braço como uma corrente elétrica. Senti cada tendão meu se esticar, cada músculo ceder. O sussurro que saía da minha boca virou um canto de uma nota só, que apenas ressoava dentro da minha cabeça. Um pavor que vinha de dentro tentava me dominar, mas a vontade daquela outra coisa anulou o meu reflexo de fugir. Ele apoiou a testa no meu ombro e agradeceu, com soluços que mal dava para ouvir. A gratidão dele se misturava com uma devoção quase doentia. Foi quando senti que aquele ritual já havia acontecido outras vezes. Procurava alguém que coubesse no vestido para lhe dar, mesmo que por um instante, a ilusão de que ela continuava viva. A entidade me usou até o fim daquela miragem. Algo dentro de mim sentiu uma mistura de pena e nojo. Levei meus lábios até o cadáver em um beijo gelado que fui incapaz de evitar. Quando a boca sem vida tocou a minha, um gosto de ferrugem e terra inundou minha garganta. Um clarão branco me fez apagar. Acordei ao amanhecer, largada em um banco de praça a quilômetros daquele lugar. Eu vestia minhas roupas de sempre, como se alguém tivesse me trocado enquanto eu estava desacordada. O colar, o vestido e o perfume tinham sumido. Uma bolsa que eu nunca tinha visto pesava no meu colo. Dentro havia maços de dinheiro bem arrumados e um bilhete escrito com tinta azul, que dizia apenas, perdão. O sol começava a clarear um céu sujo, e eu senti uma ardência ao redor do pescoço. Ao tocar, notei uma marca ovalada na pele, como se o colar ainda estivesse ali, invisível. Eu não procurei a polícia. Como eu explicaria aquilo? A presença, o porão, o cadáver, a possessão? Durante semanas, revirei os jornais procurando qualquer notícia sobre um homem idoso encontrado morto em Fisherton. Nada. O número de telefone também nunca mais ligou. Contudo, todo dia, 2 de novembro, ao cair da noite, eu acordo de repente, sentindo o cheiro de lilazes mortas e com a garganta tomada pelo mesmo gosto de terra. Eu levanto, vou até o espelho e vejo a marca do colar, mais vermelha do que nunca. Já tentei fugir. Fui para Mendoza, depois para Montevidéu e até para Valparaíso. O cheiro me seguiu. A data se adiantou um dia, depois se espalhou por toda a semana de finados. Meus clientes habituais se afastaram, sem que eu pedisse. Dizem que meu olhar mudou, que eu pareço enxergar algo atrás deles. De vez em quando, andando pela orla, meu reflexo nas vitrines se desfaz e por um segundo o rosto da mulher morta aparece no lugar, com o vestido azul, perfeita e imóvel, me observando do outro lado. Basta uma piscada para a minha imagem voltar, mas a tremedeira me acompanha por horas. Não sou de ter fé, mas procurei benzedeiras, espíritas e médiuns. Todos dizem a mesma coisa, que uma sombra de mulher se apegou à minha alma. Descrevem-na como não agressiva, mas carente, exigente. Uma figura feita de cinzas, de olhos fechados, usando uma coroa de lilazes secas. Nenhum deles me deu uma solução. Aconselham que eu aceite a companhia dela antes que tente me arrastar para o mesmo silêncio em que descansa. Esta não é uma história para despertar pena. É um alerta, especialmente para quem pensa que nosso trabalho se resume a momentos íntimos por dinheiro. Certas noites deixam cicatrizes que o tempo não cura. Se um dia receberem uma ligação de número desconhecido, com uma voz educada oferecendo muito dinheiro por algo simples, lembrem do que me aconteceu. A solidão mais perigosa não é sempre dos vivos. Às vezes, ela pertence a quem já partiu, e ainda assim se recusa a partir. Eu, que carrego a marca invisível de um colar que não existe mais e o gelo de um beijo roubado da morte, posso garantir uma coisa: se vocês valorizam sua liberdade, valorizem também a coragem de recusar certas propostas. Porque o som mais apavorante que existe não é um telefone que não para de tocar, mas sim o silêncio que vem depois. Quando você percebe que não conseguiu escapar e que o verdadeiro trabalho está apenas começando.